Fala, pessoal! Tudo beleza? Já pararam para pensar em como a história da humanidade foi moldada? Porque olha, desde líderes revolucionários até gênios da ciência, o mundo foi moldado por figuras. De verdade, gente. A gente está falando de legados que ecoam até hoje. Tipo assim, influenciando como a gente vive, pensa, se organiza como sociedade, tá ligado? No vídeo de hoje, aqui no Mundo Top 10, a gente vai mergulhar no passado para desvendar a vida e as realizações dos 10 homens mais importantes da história. E aí, será que você consegue adivinhar quem está na lista? Cola comigo! Abrindo a nossa lista, a gente já começa com um cara que dispensa apresentações, Maomé, o profeta do Islã. Nascido na Meca do século VI, Maomé buscava algo maior, uma conexão profunda com o divino. E foi numa dessas buscas que ele recebeu a palavra de Deus através do anjo Gabriel. Essas revelações, compiladas no Alcorão, se tornariam a base do Islã, uma religião que, meu amigo, transcendeu fronteiras geográficas e culturais, tá ligado? A fé inabalável de Maomé, sua determinação em difundir os ensinamentos do Islã e sua capacidade de unir povos moldaram o mundo de forma irreversível. E falando em caras que mudaram o mundo, como não falar de Jesus Cristo? É inegável o impacto que esse cara teve na história da humanidade. Nascido em Belém, sob a sombra do Império Romano, Jesus não tinha exércitos, nem posses, mas suas palavras, cara, essas sim tinham poder. Pregando o amor ao próximo, o perdão e a compaixão, Jesus conquistou multidões. Seus milagres narrados na Bíblia, como curar doentes e multiplicar pães, cativaram o povo, que via nele um Messias, um Salvador. Seus seguidores, inspirados por sua mensagem e ressurreição, espalharam seus ensinamentos por todo o Império Romano e muito além. O cristianismo, religião fundada em seus ensinamentos, se tornou uma das mais influentes do mundo, moldando a cultura, a moral e a política de diversas nações. Seguindo a nossa lista, a gente chega num cara que dividiu a história, Cristóvão Colombo. Esse navegador genovês ousou desafiar os mapas da época e se lançou ao mar numa aventura que mudaria o mundo para sempre. Imagina só, com 3 caravelas meio detonadas e uma tripulação com mais medo do que vontade, ele partiu para o desconhecido. E após meses de perrengue no mar, Colombo finalmente avistou terra. Só que tinha um pequeno detalhe. Ele não tinha chegado às Índias, mas sim a um novo continente. A descoberta da América por Colombo, mesmo que acidental, inaugurou uma nova era. O intercâmbio de culturas, o comércio transatlântico, a formação de novas sociedades, tudo isso e muito mais foi impulsionado pela viagem de Colombo. E quando a gente pensa em caras que abalaram as estruturas do poder, não tem como não citar Karl Marx. Esse filósofo alemão, barbudo e de cara fechada, era um furacão de ideias revolucionárias. Nascido no século XIX, Marx testemunhou as desigualdades do capitalismo industrial. Indignado, ele se dedicou a desvendar as engrenagens do capitalismo. Junto com Friedrich Engels, Marx publicou o Manifesto Comunista, incitando a classe trabalhadora a se unir. As ideias de Marx se espalharam pelo mundo, inspirando movimentos e revoluções. Preparem as togas e as coroas de louros, porque agora a gente vai voltar no tempo, para a Roma antiga, para falar de um cara que dispensa apresentações, Júlio César. General, político, ditador, César foi um verdadeiro titã da história. Nascido numa família nobre, César já demonstrava desde cedo um talento nato para a liderança e uma ambição sem limites. Ele galgou posições no exército romano, conquistando vitórias esmagadoras e expandindo o domínio de Roma por toda a Gália. De volta a Roma, após uma guerra civil sangrenta, ele assumiu o controle total, tornando-se ditador perpétuo.
A morte de César marcou o fim da República Romana e o início do Império, um período de glória e poder sem precedentes para Roma. E se a gente está falando de mentes brilhantes que revolucionaram o mundo, não tem como deixar de fora o cara que desafiou a gravidade e desvendou os segredos do universo, Isaac Newton. Nascido na Inglaterra do século XVII, Newton era um gênio precoce, um cara que se destacava já na escola. E foi durante um período isolado em casa, fugindo da peste bubônica, que ele teve seus insights mais revolucionários. Ele desenvolveu as 3 leis do movimento, que explicam como os objetos se movem e interagem, revolucionando a física e abrindo caminho para a mecânica clássica. O impacto de Newton na ciência é imensurável. Ele lançou as bases para a física moderna, inspirou gerações de cientistas e suas descobertas moldaram o mundo tecnológico em que vivemos. Capítulo 7. O Conquistador, Napoleão Bonaparte. Esse estrategista militar genial, com seu chapéu icônico e uma ambição que não cabia no mapa da Europa, redefiniu o significado de poder e deixou um legado de conquistas e controvérsias. Nascido na Córcega, Napoleão era um cara que sonhava grande. Ele ascendeu rapidamente no exército francês durante a Revolução Francesa, mostrando um talento nato para a guerra e uma capacidade incrível de inspirar seus soldados. Ele se autoproclamou o imperador da França e implementou uma série de reformas administrativas, legais e educacionais que modernizaram o país e influenciaram outras nações. Após uma série de campanhas militares desastrosas, principalmente a invasão da Rússia, ele foi derrotado e exilado. Mas mesmo após sua queda, o legado de Napoleão continuou a ecoar. Quando falamos de igualdade e justiça social, lembramos de Martin Luther King Jr. Esse pastor americano desafiou o racismo nos Estados Unidos com sua mensagem de paz e resistência. Inspirado por sua fé e Gandhi, King adotou a resistência pacífica, organizando boicotes e marchas. O auge foi o discurso "Eu tenho um sonho", em Washington, D.C., para mais de 250 mil pessoas. E falando em gênios que revolucionaram a ciência, chegamos no cara que dispensa apresentações, Albert Einstein. Esse físico alemão, com seu cabelo desgrenhado e um olhar que parecia enxergar além do nosso plano existencial, mudou completamente a forma como a gente entende o tempo, o espaço e o universo. Einstein era um gênio desde criança, mas suas ideias revolucionárias não surgiram da noite para o dia. Ele passou anos a fio debruçado sobre equações matemáticas complexas, desafiando as leis da física clássica e buscando uma nova forma de explicar o universo. E foi num momento de epifania, enquanto trabalhava como escriturário num escritório de patentes, que ele teve seu estalo genial, a teoria da relatividade especial. As ideias de Einstein revolucionaram a física, a astronomia e a cosmologia, influenciando desde a forma como a gente entende os buracos negros até o funcionamento do GPS. E fechando nossa lista com chave de ouro, a gente tem o cara que provou que a resistência pacífica pode ser mais poderosa que qualquer exército, Mahatma Gandhi. Esse líder indiano libertou a Índia do domínio britânico e inspirou movimentos de resistência pacífica em todo o mundo. A resistência pacífica de Gandhi enfraqueceu o domínio britânico na Índia. Gandhi foi assassinado em 1948, mas seu legado de paz e compaixão continua a inspirar o mundo. E aí, curtiu a viagem pela história? A gente viu que esses caras, cada um à sua maneira, desafiaram o status quo, quebraram barreiras e mudaram o rumo da história. Seus legados, mesmo que marcados por controvérsias e nuances, continuam a influenciar a forma como vivemos, pensamos e nos organizamos como sociedade.
E aí, o que você achou da nossa lista? Concorda com as posições ou faltou alguém importante? Deixa aí nos comentários a sua opinião, porque aqui no Mundo Top 10 a sua voz faz a diferença. E não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Valeu, galera, e até a próxima!